Boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, em especial a nossa palestrante de hoje, que é a doutora Laura Leone. A doutora Laura Leone, ela é uma advogada muito competente, ela atuou muito nessa área dos processos de repatriação. Ela trabalha no Banco Santander e eu tive o prazer de conhecer a Laura justamente trabalhando. Alguns casos a gente debatia, a gente conversava, ela colocava o ponto de vista do banco aqui no Brasil, de vez em quando a gente discutia também as progressões da norma, como essa norma estava evoluindo no Brasil, e também discutimos também o efeito dessa norma no exterior, porque essa parte que nós vamos discutir hoje, ela tem um duplo vértice, né? Tem um duplo vértice da responsabilidade do banco aqui no Brasil, como funciona, como que é todo o processo da regularização desses ativos com a interface aqui com o Banco Brasileiro. Caso pessoa física, o Brasil criou esse mecanismo do SWIFT, como é que confirmava ou não. O caso da pessoa jurídica, como é que era feito, como é que não era feito, como que era no momento do fechamento do câmbio. Então tem uma série de matérias que eu, como advogado que atuei bastante, foi um aprendizado contínuo. Você, na prática, você aprende fazendo, porque tinha uma série de normas, né, que o Brasil estava regulando naquele momento. Então foi um processo de aprendizado a todos, né? E foi nesse contexto que eu conheci a doutora Laura Leone e tive muito respeito por ela, e um respeito que também não foi só meu, vários outros advogados que atuaram no Banco Santander e tiveram contato com a doutora Laura Leone também ficaram muito satisfeitos, porque graças à objetividade dela, à tranquilidade e também à humildade de quando tivesse alguma dúvida, em vez de fazer uma resposta rápida, ela falava, não, eu vou estudar, depois eu vejo, e aí vinha com uma resposta com uma segurança de alguém que se preparou para dar aquela resposta, o que eu acho que é fundamental nesse tipo de processo. Então, doutora Laura, muito obrigado por estar aqui com a gente essa noite. Imagina, gente, obrigada a vocês por estarem aqui, fico muito feliz que vocês possam ter vindo. Acho que esse tema no começo, se a gente fosse olhar o ano passado, eu estaria aqui vestida de preto completamente, super envergonhada, porque eu acho que eu não fui uma das pessoas que mais gostou de como veio a legislação. Mas acho que também não dá para a gente ficar bradando e sendo contra, a gente tem que lidar um pouquinho com os aspectos práticos que aconteçam. Então, ano passado, eu pelo Banco Santander participei de inúmeras discussões, acho que não sei nem contar quantas a gente participou, para a gente pelo menos conseguir mostrar para os nossos clientes algum norte. Eu acho que quando a gente fala do âmbito jurídico e advogado, né, nunca vai ser preto no branco. Para mim é quase uns 50 tons de cinza aqui para a gente. Então, o que eu acho que é importante é a gente tentar conciliar um pouco dos entendimentos que cada advogado tem em relação à norma e aquilo que traz um conforto para o cliente. Porque no final do dia, não é o meu nome que pode parar num processo criminal, não é o meu nome que vai aparecer relacionado a eventual cobrança ou fora do processo no âmbito da Receita Federal. Então, acho que, inclusive, hoje, discutindo com o cliente, ele gritava no telefone comigo, falava assim, é um absurdo, isso é filme, imagina como você tem coragem de dizer para mim que é filme, tem que ser foto e tudo mais. E eu fui muito clara para ele, eu falava assim, não, eu entendo que é foto, se a gente for olhar objetivamente na legislação, não tenho dúvida que é foto, mas eu preciso entender como a Receita Federal pensa, independente se eu concordo ou se eu discordo dela, porque no final é ela que vai ser minha contraparte, é ela que eu vou ter que discutir eventualmente se ela não concordar. Então, às vezes, quando eu falo para ele, fala, mas você está em cima do muro. Não estou em cima do muro, eu acho difícil o advogado ficar em cima do muro, apesar de depender ser o nosso verbo principal, né? Então, eu acho que isso é importante mostrar, e que eu gosto de mostrar para os clientes, é exatamente isso. Não vai ter uma receita de bolo aqui, gente. Principalmente porque quando a gente fala da lei da anistia e troca de informação, a gente não sabe ainda na prática como funciona. Eu trouxe uns exemplos de outros países que a gente participou diretamente de algumas conversas, mas assim, são outros países, são outras legislações, é um outro pensamento. A visão, por exemplo, quando vocês olham da anistia na Itália, foi diferentemente da nossa. Ela foi dar certo na 5ª anistia, quando finalmente ela decidiu e falou assim, não, agora vai dinheiro lícito e não lícito. Então assim, quem não era italiano virou italiano e máfia, nunca vi máfia tão feliz na Itália. Então assim, a gente não tem isso. Não dá para pedir que a aplicação da legislação seja a mesma que a gente teve. Espanha, existiram 2 casos que teve realmente depois, com base na anistia, uma análise do processo e foram condenados, porque não tinham crimes anistiados, aproveitaram da legislação para trazer dinheiro que não era lícito. Então, perceba, a gente vai entendendo um pouquinho como funciona o mundo, para eu acho que a gente poder sentir agora para os próximos anos, e acho mesmo a partir de 2018, como que vai ser. Ó, viu como eu estou funcionando bem com isso aqui, hein?
Ajuda, Danilo, por favor. Só para não dar zebra. Ai, gente. Tecnologia não é comigo. Ahá! A ausência de pilha mesmo. Não foi eu que errei. A ausência de pilha. Dá para você... Ela vai teclando lá? Então... Pode ir, então vai falando aí, ele também vai teclando. A gente faz um sinal aqui. Tá? Então, o que eu coloquei aqui para vocês? Acho que não dá para eu resumir em um único slide o contexto internacional. Mas eu trouxe algumas principais informações que, para mim, foi algo que foi objeto de estudo, que eu estudei bastante para eu poder compreender o contexto nacional. Então, assim, eu discuti uma vez com o secretário da Receita Federal dos Estados Unidos, e ele falou o seguinte contexto para mim. Que eles que os Estados Unidos, na verdade, começou a discutir troca de informação quando teve o atentado de 11 de setembro. Porque eles perceberam que as fontes que financiaram aquele terrorismo vinham lá de dentro do mercado americano, mas era um dinheiro não declarado. Então passou a ser feio, porque para os Estados Unidos ele incentivava eu ter dinheiro não declarado de origens ilícitas para financiar o narcotráfico e o terrorismo. E foi a partir daí que eles começaram a se organizar para tentar verificar qual era a importância de eu ter essa troca de informação. Eu acho que se a gente voltar historicamente, é óbvio que a troca de informação é importante, porque eu saber onde o dinheiro está, eu conseguir mapear a localização dele, fica muito mais fácil para eu controlar a origem. Hoje, eu não acho que seja só isso. Hoje eu acho que a gente faz esse controle muito mais por uma questão de arrecadação no final, do que não necessariamente essa questão de controle do que está financiando o narcotráfico ou o terrorismo, porque eu tenho escolas específicas para isso. Eu tenho processos específicos, eu tenho, por exemplo, troca de informação em âmbito criminal que já acontece há muitos anos. Os Estados Unidos participou agora disso com a Lava Jato, com a gente. Então, quando eu olho para uma questão, é óbvio que o Brasil fica muito mais fácil dele conseguir tributar, por exemplo, igual nós tivemos a medida provisória 627, que tributava as companhias offshore, mais ou menos como a gente fazia com a pessoa física. Se eu souber onde está, se eu souber a quantidade de dinheiro que a gente está falando, se eu souber a localização, fica muito mais fácil. Consigo saber tangibilizar em termos de arrecadação. E eu acho que isso para o Brasil é importante. Um dado separado. Goiás, em 2015 para 2016, aumentou o imposto de doação e sucessão, que era de 4% para 8%. Pensaram que iam ter arrecadação, a arrecadação caiu pela metade. E agora eles estão entrando com uma lei para tentar reduzir a base de cálculo em 50%. Perceba, não basta ter a minha vontade de querer aumentar o tributo, de querer arrecadar. Preciso ver se isso funciona na prática. E eu acho que isso, com essa troca de informação, a gente vai conseguir, pelo menos, ter uma base do que efetivamente vai acontecer. Então, quando eu coloquei aqui, em 2007, mais ou menos, foi a primeira vez que os Estados Unidos começou a falar de troca de informação, que a gente falava, imagina, em âmbito fiscal. Então, não era só uma questão bancária, era uma questão de recolhimento do tributo, para onde esse dinheiro está indo. Acho que os Estados Unidos foi o pioneiro com o FATCA, até então a gente não falava em troca de informação automática, a gente falar em quebra de sigilo era um absurdo, imagina, a gente como constituinte, como federalismo, eu bradava, imagina, obrigada. Sigilo fiscal para mim é enorme, é melhor que um eu te amo, não existe isso de quebrar sigilo fiscal, hoje já não é assim. No próprio contexto brasileiro isso não é assim. Vamos olhar a decisão do STF que determinou que a Receita Federal consegue ter acesso à informação bancária ainda que não tenha um processo administrativo. Então percebam como essa questão de Big Brother mundial, ela está muito forte. E é bobagem a gente falar que o Brasil veio atrasado. Imagina, o Brasil é super pioneiro nessa questão de troca de informação. Receita Federal está investindo pesado no sistema para conseguir trocar. Teve uma palestra mais ou menos umas 3 semanas atrás na Procuradoria, que foi os procuradores e foi o subsecretário da Receita. E ele comentou que assim, que os Estados Unidos até o final de 2016 já tinham informado todas as contas de brasileiros no exterior. Então que eles já sabiam que eram os brasileiros com conta no exterior, mas eles sabiam em termos de proprietário, porque beneficiário os Estados Unidos ainda não informam. Eles vão passar a informar provavelmente em 2018 porque eles estão ajustando o sistema. Mas a gente já sabia. Quer dizer, aquele que tinha, por exemplo, bens nos Estados Unidos, uma conta corrente na pessoa física, que não fez a anistia e não tinha declarado, não tenho dúvida que ele vai conseguir saber. Como ele vai saber também quem teve alteração de domicílio. Nos últimos 3 anos, a Receita Federal está mapeando. Porque vocês vão falar assim, um cliente falava para mim, Laura, mudei para Portugal, tenho dupla cidadania, duvido que vão me achar, que vão me extraditar. Falei para o cliente, eu não entro no mérito de extraditar ou não. Acho que não é essa a questão, mas com os acordos de troca de informação e cooperação, eu consigo muito bem disponibilizar, por exemplo, o fiscal brasileiro pedir ajuda para o fiscal de Portugal para se chegar num bem que tenha lá fora. Isso vai acontecer, é reciprocidade. Se vocês podem ver, mas o cliente meu está com dinheiro no Uruguai. Não vou declarar porque dinheiro não tem tratado para evitar bitributação entre Brasil e Uruguai.
Tudo bem, não tenho tratado ainda para evitar, mas eu tenho lei interna. Regulamento do Imposto de Renda nosso 103 permite que se o outro país tiver uma cláusula de reciprocidade, a compensação de impostos. Compensação de impostos é só o startup, assim, que a gente vai dizer. Depois vem troca de informação. Então, quando a gente fala aqui nesse contexto internacional, a partir de 2015, eu acho que o FATCA veio, não acho que é o modelo ideal, acho que atribuir 30% de responsabilidade para as instituições financeiras é pesado, porque você também acaba trazendo para a instituição financeira determinar, ele é ou não é residente, com qual critério eu digo que ele é residente. Para você ter uma ideia, o ano passado foi a primeira vez que o banco discutiu que o fato de eu ter nascido nos Estados Unidos, mas ter residência fiscal aqui no Brasil, me faria ainda um americano. Então, assim, clientes do banco que só nasceram lá, passaram 3, 4 dias porque o pai fazia mestrado e depois vieram, o banco tinha que informar, porque os Estados Unidos é um país que não olha a tua residência fiscal. Se você nasceu lá, você é um americano. Então, isso impacta indiretamente, tinha que se informar. W8 nunca foi, acho que todo mundo que ouvia W8 queria fugir, gente. Ficou algo feio aqui pra gente. Mas acontece, porque eles precisam saber. Isso para mim, é duplo. Vai para os Estados Unidos, vem para o Brasil. Os Estados Unidos não tinha nenhuma obrigatoriedade de passar as informações para a gente. E de forma espontânea ele fez. Claro, espontânea. É claro que para mim é uma via de mão dupla, porque se eu peço eu também vou oferecer. Mas vamos lá, ele foi lá e não entrou na troca automática de informações do OCDE, mas em compensação já fez com o Brasil. E ele informou mais ou menos, pelo menos 25 mil contas, enquanto o Brasil informou 275. Olha a diferença de como foi. Então ele já tem isso mapeado há muito tempo. Um outro ponto que eu acho importante, acho que essa questão de troca de informação, ela veio como um complemento do FATCA, porque o FATCA é dos Estados Unidos para o mundo, e agora essa questão do OCDE é simplesmente todos os países signatários. Até a última noção que eu tinha era mais ou menos 103. Então, o que eu acho que a troca de informação automática ela impacta aqui? Para mim, ela impacta porque, literalmente, para mim, acaba essa questão de sigilo. Porque se eu posso pedir informações de forma automática para os países, eu não preciso necessariamente ficar dando explicações. É por uma questão de arrecadação, é por uma questão de fiscalização interna. Tanto é que na troca de informação automática existe uma cláusula que a gente chama que é on demand, que se porventura eu vejo, por exemplo, a Laura tem um patrimônio de 1 milhão aqui, mas lá fora tem um patrimônio de 10 milhões que ela movimentou. Eu posso, por meio dessa cláusula de reciprocidade, pedir para que ele fale, me traga as movimentações da Laura. Não significa que é um caça às bruxas, que por causa disso, a Receita Federal agora senta em cima do contribuinte para poder pegar todas as informações. Não acho que seja essa a intenção, mas é um facilitador. Porque imaginava antigamente eu ter que abrir um processo administrativo, criminal, mostrar, chegar uma carta lá para a gente receber. Uma vez o Brasil fez uma troca de informações com a Alemanha, eu lembro que eu estava no comecinho do meu estágio, e eu fui despachar com o fiscal, a inocente achando que o fiscal despachava. E aí quando eu cheguei lá, ele falou assim, você está vendo aquele bolo ali que está segurando o computador? Eu falei, então, um monte de informação da Volkswagen alemã, para eu poder fiscalizar. Eu falei, poxa, que legal, né, vocês estão funcionando. Você sabe alemão? Eu falei, eu ainda não. Aí ele falou assim, nem eu. Então tinham inúmeras informações de troca de informação em alemão, que para eles poderem utilizar na legislação interna, teriam que traduzir para o português. Imagino que isso vai acontecer. Então agora em 2017 a gente vai ver pela primeira vez como funciona essa troca automática e o Brasil em 2018, igual ele colocou. Um ponto que eu quero, antes de passar para o contexto nacional, é a pergunta que eu sempre faço. Hoje a gente fala de quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal. Quais outras informações depois a gente vai pedir? Como é que vai ficar esse Big Brother? Ele vai ter um limite ou ele não vai ter um limite? O contribuinte conhece esse limite? Hoje, quando a gente olha e pede para o Brasil fornecer informações sobre a troca de informação automática, a Receita Federal não tem informado. E aí o que ele coloca assim, o contribuinte não tem intenção. Porque não é algo para o contribuinte, é algo para os fiscos. Por que eu vou fornecer? Como é que seria? Então a gente ainda não sabe um pouco na prática como isso vai acontecer. E aqui, para vocês terem uma ideia, e eu trouxe os principais fatos mais relevantes para mim. O Brasil começou a discutir com os Estados Unidos... O que eu fiz aqui? Ele começou a discutir com os Estados Unidos em 2007. Foi a primeira vez que o Brasil concordou em fazer uma troca de... foi. Pronto. Uma troca de... Você vai no comando. Ela comanda lá. Acho que ela apertou no centro, aí ele saiu. Então é só pra cima e pra baixo. Para os lados, né? Tá bom. Então, ainda bem que eu fiz direito. No contexto nacional, aqui, vamos lá, desde 2007, foi a hora que a gente começou a tratar. Era vinculado a tributos, verdade, mas já era um primeiro passo que a gente deu. Qual é o maior problema que eu sinto no Brasil? Vontade a gente tem, acho que vontade de todo mundo. Prática e eficácia aqui no Brasil, a gente precisa ter isso aprovado na nossa legislação interna.
Senão não adianta nada ter uma legislação que não tem eficácia, não tem a validade aqui dentro da nossa norma jurídica. Então, em 2007 começamos a discutir. Em 2011 a gente começou a assinar alguns tratados específicos, convenções em matérias tributárias para troca de informação. Assinamos também a vontade de aderir a essa troca de informação com o G20, mas de novo, em 2011, 2013 a gente estava naquela fase de vamos estudar. Em 2013 foi a primeira vez que a gente promulgou internamente a troca de informação com os Estados Unidos relativa a tributo, que funcionou super bem, não foi algo que o Brasil hoje considera que não funcionou. Aliás, foi com base nesse decreto que o Brasil consegue ter uma posição tão ativa na OCDE. O Brasil ainda não tem uma cadeira fixa, mas ele tem aquela intenção. E foi uma das coisas que a OCDE até pegou um pouco no pé do Brasil, até porque nós temos representantes importantes lá, dizendo o seguinte: você quer uma cadeira cativa? Você quer ter voz mais alta na OCDE? Não adianta você querer ter voz mais alta se você também não fizer por onde. Foi aí que o Brasil, então, aqui em 2016, promulgou em 4 dias da visita daqui da OCDE um decreto para essas trocas de informação com o G20. Então já passou a valer internamente. E, finalmente, em 2016, a gente veio a famigerada anistia que até então a gente estava esperando. Acho que o Brasil demorou um pouco por uma questão de sistema, acho que demorou um pouco por uma questão política, porque o Delcídio já tinha proposto esse projeto há muitos anos, e acho que foi aquele momento que precisava. Troca de informação, fática, e porque para ele conseguir trocar informações, por exemplo, com a Suíça só faz acordo se previamente o país com quem ela assina oferecer anistia para os seus contribuintes. O Brasil ainda não tinha feito. Então, hoje é um contrato de gaveta? Está lá o acordo. Quando a gente terminar essa segunda anistia, não tenho dúvida que vai vir. E outra coisa que eu acho importante, troca de informação automática não é a única forma que eu tenho hoje para conseguir informação. Para mim, o que muda é que ela é automática. Agora, nada impede que eu, Brasil, faça acordos específicos com países para troca de informação, inclusive retroativa. Vamos olhar a semana passada, Brasil e Argentina. Então, a gente está começando a andar. A Suíça fez com a França retroativa à época da anistia e funcionou super bem. Suíça informou. Qual ainda que eu vi que foi uma troca que, por enquanto, não está funcionando? O México. Porque por que os países não estão informando para o México? Isso eu não sabia. A alegação dos países não darem essas informações é porque no México eu tenho sequestradores infiltrados na Receita. Então, que se eles derem as informações, eu vou aumentar. Quando a OCDE interferiu, falou, olha, não vou dizer se é verdade ou não que tem mafioso infiltrado, mas eu vou dizer que você tem que trocar porque existe essa reciprocidade. E aí não teve jeito, teve que trocar. Então percebam, aqui no Brasil o tratado está superior à nossa lei interna, inclusive do ponto de vista do CTN. Então se o Brasil tiver vontade, e eu acho que ele vai ter e vai fazer um mapeamento dos principais países agora que a gente terminar a anistia, não tenho dúvida. Quando eu passar para a parte bancária, eu estava estudando com a equipe interna que cuida dessa troca de informação, o modelo que eles colocaram para a e-financeira é brilhante. Para quem entende de números assim, é sensacional a forma, você consegue informar tudo. Por isso que o SWIFT foi tão importante, porque o SWIFT cobrava informações tão corretas e tão sérias que para a Receita Federal bater no sistema, eles colocam algoritmos e esses algoritmos já leem direto com declaração de imposto de renda. Percebam a evolução como eles estão fazendo. A hora que eles cruzarem, não vai ser cruzamento de DERCAT, vai ser cruzamento de DERCAT, cruzamento de declaração de imposto de renda, pagamento vai ser um conjunto, vai ser um facilitador. Então isso vai acontecer. Um outro ponto que eu coloquei é que, assim, a gente está muito acostumado com a ideia de troca automática. Mas quando a gente falava de troca de informação, não começou com a ideia automática. A gente primeiro tinha essas trocas por meio de requerimento. Então, eu chegava para um país e falava assim, olha, eu queria trocar informações referente aos contribuintes pessoas físicas. E justificava, por uma questão de evasão fiscal, por uma questão de arrecadação está caindo, tinha essa justificativa. Então, veja que a gente já começou com isso há um pouco tempo. Automática, a gente está dizendo assim, é o iPhone comparado com o Samsung antigamente. Então, eu acho que quando a gente começou a falar de automática, ela veio porque a gente, assim, mundo globalizado, gente. Acabou essa história de ficar tanto papel. As coisas precisam acontecer mais rápido. Se elas não acontecerem mais rápido, não adianta, porque aí o que a gente vai brigar? Não tenho dúvida, eu advogando para a pessoa física, eu ia bradar uma prescrição, uma decadência de boca cheia. Eu faria isso. Então, precisa acontecer, senão a gente não vai conseguir ter efetividade. De novo, eu vou ter uma lei que funcionou, mas que não teve efetividade na prática. E, por fim, as trocas espontâneas é quando a própria administração tributária dos países espontaneamente falam, se precisarem trocar, estou à disposição para essa troca. O que eu acho que falta um pouquinho para a gente é uma questão de periodicidade. No acordo não veio escrito, você precisa trocar informações em 6 meses, em 1 ano.
Isso não tem. É claro que eu acho que os fiscos vão querer trocar informação muito mais rápido, mas também vai muito do próprio sistema deles. Se tiverem um sistema também travado, não acho que vai ser igual aos Estados Unidos, que em 2 anos conseguiram passar todas as informações. Aliás, os Estados Unidos conseguiram passar no primeiro ano. É que ele dividiu em 2 para não dar tudo de mão beijada para o brasileiro, né? Porque vai que o brasileiro se segura e fala, não vou mais informar, né? Jeitinho. Então eles seguraram. Então perceba como isso acontece. Passando mais para frente, a gente vai falar assim, tá bom, Laura, e o que acontece quando eu tenho essa troca de informação? Qual é o meu risco? Fiscalização. Acho que sim, se você tem lá um dinheiro que você... Vamos ser exemplo mais prático. Hoje em dia, antigamente a gente caía na malha fina por questão médica, porque os médicos declaravam a receita como um todo, não individualizavam. Desde 2016, os psiquiatras, os psicólogos passaram a individualizar, CPF por CPF. Eu tinha certeza que eu ia passar assim, de olhos fechados. Eu fui uma das primeiras a cair na malha fina. Mas como que se cai na malha fina, gente, com despesa médica hoje em dia, se eu tenho um sistema para informar? Cai por uma questão de fiscalização, até por uma questão de arrecadação. Às vezes a receita não tem o valor total para dar, eu vou segurando. Desde janeiro eu estou tentando marcar lá para poder ir e não consigo, não tem vaga. Enquanto isso, a minha restituição está parada. É um valor pequeno? Pequeno, dá dó, mas está lá. Não consegui, é um direito que eu tenho. Então, com base nessas informações, aonde é que a gente vem? Fiscalização. Então, primeiro a gente tem aquelas fiscalizações simultâneas, quando cada autoridade faz assim, vamos pensar, Brasil e Suíça. Então, a gente tem a autoridade suíça aqui, autoridade brasileira lá. Então, por meio dessas fiscalizações simultâneas, a gente consegue fazer essa troca específica entre esses países envolvidos. Tanto que a OCDE criou um modelo específico para atender essa finalidade. Então, é um modelo que permite, como se os códigos SWIFT entre os países conseguissem ler as mensagens que lá estão sendo imputadas. Além disso, a gente tem as visitas de autoridades fiscais estrangeiras. Essas visitas de autoridades fiscais estrangeiras, ela não é nova, mas ela está muito mais efetiva agora nessa troca de informação automática por essa cláusula on demand. Tanto é sério isso que a Itália, quando trocou informação com o Brasil uma vez na parte criminal, ela ofereceu estadia para os fiscais brasileiros, deu todo o acesso ao sistema para os fiscais brasileiros e ajudou os fiscais brasileiros a deter imóveis que tinham lá e que não estavam declarados no Brasil. E eu nem estava falando na época de troca de informação. Isso aconteceu em 2012. Então, isso já é antigo e já funcionava. Isso eu acho que vai funcionar para aqueles casos maiores. Não acho que vai funcionar para todo mundo de anistia, porque se Receita Federal resolver atrás de todo mundo, coitada, né? Ela não vai conseguir, quero todo mundo e não quero ninguém. Eu acho sim que vai ter uma lista de corte, acho sim que as pessoas que deixaram de ser residentes, as pessoas que têm trusts e fundações em valores altos, não tenho dúvida. E principalmente quem ela acha que fez a tal do fotofilme. Tanto que eu acho que vamos pensar um pouquinho a atualização para o modelo 2. Agora permite-se que se imagina, recolhi por foto. Aí a Fazenda falou, é foto não, é filme, tá faltando aí 1 milhãozinho para você recolher. Eu tenho 30 dias para pagar e não perder o benefício, que eu não tinha na primeira. Como é que a Receita vai saber da minha foto ou filme? Ela não pode simplesmente chegar, me dar todos os seus documentos. Também não é assim, quebra de sigilo fiscal, a gente tem lei interna que protege. E eu vou me utilizar desses direitos e garantias. Não é simplesmente agora chegar, me botar na parede e começar a me eletrocutar que eu vou dar tudo. Me metralha que eu vou fornecer. Não acho. Acho que a gente tem sigilo constitucional protegido. Então também não vai ser fácil. Mas acredito que isso facilite. E por fim, a gente também tem trocas de informações setoriais. Por exemplo, gás e óleo. Hoje você consegue, entre um país e outro, saber quais são os preços que vocês estão utilizando, quais são as técnicas de fiscalização, quais são tendências de evasão fiscal. Então, fala assim, é um setor que a gente tem muita tendência de evasão, não é? É mais importador ou exportador? Perceba, a gente vai aprimorando essas trocas de informação para a gente tentar chegar no modelo ideal. Acho que o modelo ideal, vai ser arrecadação. Quando isso daí for efetivo, eu conseguir controlar e ter uma arrecadação, a gente vai conseguir dizer que realmente está funcionando e está saindo desse campo da teoria. Para o próximo, eu trouxe um dado para vocês, eu trouxe da Receita Federal, eu tentei atualizar, mas eu não estava achando no site específico da Receita, então eu preferi trazer um pouco de dados mais para trás. Vamos lá, não estávamos falando de anistia, a gente não estava no momento de troca de informação automática. Vamos lá, pedidos feitos para o Brasil, de 2007 a 2011 foram 7 pedidos feitos ao Brasil, e em 2012 foram 6 pedidos. Até onde eu sei, esse pedido praticamente já quase triplicou, agora se a gente considerar até 2016. Em relação aos pedidos feitos para o Brasil, de 2007 a 2011, 87 países pediram para informar. É muito, muito pedido para troca de informação. Em 2012 a gente foi para 89. A última informação que eu vi, que não é oficial, a gente já estava em 145, mais ou menos. Então está aumentando o número de pedidos. O Brasil ainda não. Mas por que o Brasil para mim não pedia? Porque ele ainda não tinha esse controle.
Gente, pensa, 2007 a 2012, as pessoas tinham dinheiro não declarado, não por uma questão de sonegação, por uma questão que, economicamente falando, a gente tinha motivo para colocar dinheiro não declarado. Ou seja, por uma questão que eu não tinha de colocar na declaração de imposto de renda, ou porque eu não conseguia, por questão de plano econômico eu mandava. Quantos clientes, a gente não falam que iam lá com dinheiro na cueca, passavam lá fora por uma questão de medo de chegar a inflação subindo e descendo. Eu não peguei, mas eu imagino, minha mãe e meu pai falavam assim, nós vamos usar cartão de crédito no supermercado, todo dia era um cartão para passar, porque a inflação subia e descia. Então eu tinha motivo, eu tinha esse medo para estar lá. Aliás, esse medo eu achei que já tivesse morrido, mas quando eu converso com os clientes, não, morrem de medo de falar, sabe por que eu coloco meu dinheiro lá fora? Que se existir um confisco aqui de novo, bloquearam todas as minhas contas. Gente, eu acho que hoje a gente não tem espaço para isso, não temos nem apoio para ter isso, mas os clientes ainda têm medo disso acontecer. Então a gente tem que trabalhar com esse medo real. Desmistificar, ótimo, mas a gente tem que trabalhar que esse medo aconteça. Um outro caso que eu trouxe aqui foi em Portugal, em 2010. Esse caso ficou super famoso porque discutiu-se no CARF. E era assim, eram jogadores brasileiros que obtinham rendimentos fora. E aí esses jogadores falavam assim, bom, como eu tenho residência em Portugal, e aí eu estou no Brasil, não, tenho residência no Brasil, mas estou jogando em Portugal, eu não declaro que eu ganho em Portugal. E aí, simplesmente, elementos de conexão, questão de princípio de territorialidade, literalmente faziam um gol com ele. Não, nem usavam, nem chegavam perto. E quando eles fiscalizavam, foi justamente isso. Deixa eu entender o que realmente é valores que eu estou arrecadando em território português para saber como é que eu vou tributar aqui no Brasil isso. Ele realmente deixou a residência fiscal ou não? Tinham pessoas que não deixavam a residência, porque vinham, antes de completar 12 meses para cá, faziam declaração de imposto de renda e não declaravam os rendimentos lá. Isso foi para o CARF. Perceba, teve uma troca de informação extremamente válida com o Brasil e Portugal. Foi algo que realmente foi efetivo. Não é à toa aqui no CARF, eles perderam isso. Então, eu acho... Claro que o Brasil tem a questão da causa de desempate com Portugal. Exato. E ainda tem esse detalhe com Portugal. Eu trouxe depois para vocês verem no acordo de bitributação. Normalmente, quando a gente fala de bitributação... Quer narrar um pouco a causa de empate, para quem não tiver conhecimento da causa de empate do Tratado Brasil-Portugal? Se eu fosse para vocês traduzir, né? Porque quando vem lá a cláusula de empate, vem todos aqueles verbos difíceis. Mas o que eu entendo dessa cláusula que tem é que, assim, Brasil e Portugal, de forma espontânea, quando a gente trata de rendimentos entre um e outro, fornecem essas informações para entender como é que é o tributo, estado contratante ou contratado. Então, principalmente para quem é residente brasileiro e passou a ter fontes lá, como Portugal normalmente tem benefícios fiscais, essa questão de troca, para poder saber aonde é o tributo que eu compenso, a gente consegue por meio dessa cláusula. Da causa de empate. E se você tem, por exemplo, você muda o domicílio fiscal para Portugal, mas a maior parte da sua renda está aqui no Brasil, você continuará sendo tributado pelo Brasil. Então, as pessoas precisam tomar muito cuidado com Brasil-Portugal, mudança de domicílio para Portugal, porque muitas vezes essa mudança pode ser eficaz se a principal, o seu patrimônio principal estiver no Brasil e não em Portugal. E não em Portugal. E aí muitas pessoas não prestam atenção nessa cláusula de empate em Brasil-Portugal. Eu recomendo a doutora Ana Cláudia Tomi, tem textos falando sobre cláusula de empate, o professor Heleno Torres também tem. Então eu recomendo, como eu recomendei na aula anterior, a leitura do artigo do Pier Paolo Bottini, que ele fala muito bem sobre foto e filme, muito no valor econômico, um artigo muito bom do Pier Paolo. Eu também recomendo a leitura de Ana Cláudia Tomi e o professor Heleno com relação à cláusula de empate. Essa cláusula é tão importante que a gente saindo do contexto, acho que vocês devem saber, Golden Visa. Está super famoso o Golden Visa, muito mais para chinês do que para brasileiro, mas muito brasileiro está pedindo, porque eu consigo ter um visto em Portugal sem necessariamente perder a minha residência fiscal aqui no Brasil. Aí o que um cliente fez? Ele comprou uma casa lá no valor de 500 mil euros, conseguiu o Golden Visa e simplesmente passou a morar em Portugal. Então ele estava gastando dinheiro porque ele já tinha vendido aqui, então ele tinha, literalmente, tinha residência lá, mas ele declarava imposto de renda aqui. Portugal, no segundo ano, falou, peraí, mas você mora aqui, eu estou vendo que você está tendo gastos, cartões de créditos e tudo mais, como é que você é residente fiscal brasileiro? Então eles utilizavam dessa técnica de Golden Visa para conseguir morar lá e ainda ter o benefício dos investimentos aqui no Brasil, que por uma questão de rentabilidade, óbvio, juros, a gente paga muito mais, e Portugal pegou nessa questão. Ó, eu não estou dando Golden Visa para você ser um residente, porque se você quiser ser um residente aqui, ou você vai ser não habitual ou você vai ser habitual, mas o Golden Visa não é para residência. E se você quiser investir, é para você conhecer, tanto que ele vale por 5 anos, depois você consegue renovar por meio do não habitual. E a gente usou essa cláusula para discutir com esse cliente português, residente fiscal em português. Um outro ponto aqui.
Eu acho que assim, por que instituição financeira, quando a gente olha do ponto de vista responsabilidade, quase ninguém falou? Teve agora um livro escrito pelos coordenadores da GV, brilhante, que trata sobre esse regime de regularização. De uma lei que tem uns 40 artigos, a gente está dizendo de um livro de quase 600 folhas. Então, para você ver como a gente consegue interpretar bem. Nenhuma tratava de responsabilidade da instituição financeira. Meu ponto de vista, por quê? Primeiro que a gente tinha outros assuntos para tratar tão mais importantes, e porque se a gente for olhar a questão do que estava disposto na lei que trouxe o regime especial e bem como o Banco Central, via de regra, as instituições financeiras não tinham qualquer responsabilidade para fazer análise se aquele bem que eu estava regularizando era origem lícita ou não lícita, ou se eu era uma pessoa politicamente disposta ou não para fazer essa adesão. Então, a gente, como instituição financeira, seria a mera intermediadora do processo. Então, se tivesse que fazer um câmbio, tinha que usar a instituição financeira. Se tivesse que receber um SWIFT, tinha que ter instituição financeira aqui do Brasil. Mas eu não tinha responsabilidade nenhuma, do ponto de vista legal. Mas vamos pensar. E aí, eu agora, olhando em banco, eu costumo ter um pouquinho mais de imparcialidade quando eu olho. O compliance é mais ou menos como a gente olha assim, a gente compara a justiça. Para mim, assim, tem certeza que é Deus. Compliance acho que está acima de tudo e que independente do que a norma faz, eu preciso ter, por causa de um risco de imagem, totalmente algo vinculado. Então, para o banco, o compliance analisava como se ele tivesse responsabilidade. O banco, não posso responder pelo Banco Santander aqui porque vim como advogado, mas posso dizer especificamente nesse caso, porque foi público, negaram-se vários casos. Vários casos foram negados. Bom, se eu só sou mera intermediadora, qual era a minha base para negar? Então, o que acontece? Se eu olhar do ponto de vista legal, circular Bacen e da legislação, a gente simplesmente é um ente competente para receber e fazer troca de informação com a e-financeira. E, Laura, e por que o banco colocar por meio da e-financeira? E-financeira é um sistema informatizado que você basicamente consegue colocar tudo lá, concentrado. Quanto mais concentrado é um sistema, muito mais fácil a minha fiscalização. Então, basicamente, quando eu imputo as informações na e-financeira, a Receita Federal recebe todas essas informações, porque cada campo é algo específico que eu tenho que complementar. Então, por exemplo, na e-financeira eles vão ter 16 campos. Cada campo vem assim, que tipo de ativo que é, qual é a origem desse ativo, se é herança, se está numa pessoa física ou não. Eu consigo saber cláusula de beneficiário, quem é o beneficiário, qual país, qual instituição financeira está trocando. Por isso que quando o banco discutia se o SWIFT era o 99 ou o 199, era justamente importante. Porque qual é a diferença básica? O 199 é meio que inflexível. Banco recebeu, não consegue mexer em imputa. O 99 eu conseguia ter uma flexibilidade se precisasse mexer. Por que é ruim o 99? Porque o 99, na hora de imputar a pré-financeira, esses criptogramas que eles usavam não reconheciam. Por isso que todo mundo bradava, SWIFT 199 é que tem que ser. E vários casos foram devolvidos para vir no esquema 199. E aí que a gente começou a ter um maior problema na discussão. Por quê? Se vocês perguntarem para mim a minha opinião, e se eu olhasse a opinião de advogada, falaria, banco, você não tem responsabilidade nenhuma para analisar meu caso. Você vai analisar. Os requisitos objetivos foram cumpridos, pronto, acabou. É por você que eu vou regularizar. Mas qual que é o critério que eu tenho que ter hoje? É uma questão de bom senso. Se eu sei, por exemplo, que um filho de um político não poderia aderir e ele quer fazer regularização, é óbvio que através do por meio do conheço seu cliente, eu vou falar assim, não posso fazer. Se eu tenho um cliente com patrimônio numa declaração de imposto de renda, porque eles forneciam para a gente de 2 milhões, quero regularizar um patrimônio de 50 milhões, e não é uma herança, não tem nada que dê substância para isso, o banco não aceitava. E aí que o banco vem muito parecido com a ideia para mim de Receita Federal. Antigamente, quando eu tinha forma, tudo eu justificava pela forma. Então, eu fiz um planejamento patrimonial, reduzi o capital da minha empresa aqui no Brasil para não ter que pagar o ganho. Reduzi pelo mesmo valor de aquisição. Eu não olhava a substância, eu olhava a forma. Redução de capital pode ser feita a custo de aquisição, ótimo. Hoje não, já acabou isso. Receita Federal vai muito mais a substância sobre a forma. Tanto ela vai, gente, que quando se fala de companhia offshore, ela teve um caso que ela teve a pachorra de pedir conta de luz de empresa offshore. Quem tem conta de luz de empresa offshore? Empresa offshore é para investimento financeiro. Como é que eu peço um negócio desse? A hora que eu li a notificação que eu achei que era piada do cliente, não, era verdade, realmente pediu. E qual é a demonstração? Me mostre que essa companhia lá tem substância. Sob pena de eu desconsiderar e tratar como uma pessoa física. Percebam o nível que a Receita Federal está discutindo. Fundo. Hoje, fundo, quando a gente fala do ponto de vista fiscal, investir num fundo de investimento, no Smart Fund, por exemplo, que é o teu fundo, é excelente. Você tem uma economia fiscal que você está sempre sujeito só ao ganho de capital. Você esquece dividendos. Só que, por exemplo, em Bahamas é super fácil abrir um Smart Fund. Eu não preciso ter gestor, custodiante terceirizado, nada. Eu posso abrir se eu dona do meu patrimônio mesmo. E só sempre recolhendo a alíquota de fundo. A Receita Federal foi atrás e falou assim, como é fundo?
Você não respeita as legislações de fundo. O fundo tem que ter administrador, tem que ter custodiante, tem que ter gestor, tem que ter contabilidade mais específica, senão não é fundo. De novo, companhia offshore ou pessoa física travestida de fundo. E aí vem sempre aquela briga, substância sobre a forma. E substância, querendo ou não, é subjetivo. E onde a gente tem uma legislação, para mim, que ela é extremamente escrita e que eu tenho que interpretar, mas eu não posso fugir da base que está, me dificulta começar a discutir, né? Porque aí eu posso justificar que tudo é substância, nada é forma. Mas isso tem acontecido, a gente precisa lidar com essa... Algumas jurisdições tomaram decisões muito duras com relação a fundos, dizendo que um fundo, para ser caracterizado como fundo, essa decisão lá que é lá na Europa, lá do Luxemburgo, que falava que para você ser considerado fundo, você tinha que ter 20 cotistas e que nenhum dos cotistas tivesse mais do que 5%. Então isso acabou criando uma certa preocupação que essa interpretação de Luxemburgo sobre fundos acabasse atingindo outras jurisdições. Isso. Então, porque aqui no Brasil, quando você tem um fundo exclusivo aqui no Brasil, você tem uma lei que regulamenta especificamente. Então, é muito mais tranquilo que você ter um fundo exclusivo aqui no Brasil. Mas esses fundos estrangeiros, muitos acabaram ficando muito preocupados com essa questão de substâncias sobre forma. Sobre forma. Que é exatamente o que você colocou. Não, e até porque são legislações diferentes. Por exemplo, você tem um smart fund hoje que é super simples, que você constitui com 4 sócios, por exemplo. Consegue fazer um smart fund funcionar. Para lá roda, para lá é verdade. Paraíso fiscal, para mim, ele está muito mais interessado. É uma ilha. Enquanto os domiciliados estão lá por uma questão de arrecadação de taxa governamental, do que necessariamente uma tributação. Ao contrário, né? Paraíso fiscal com ausência de tributação, tributo. E outros eu tenho com tributação favorecida. A maior preocupação está no Brasil. Tá? Então, quando ele olha, eu também trabalhar substância sob forma com legislações diferentes, a gente tem que ter muito cuidado. É o que eu sempre brinco com os clientes quando a gente fala de planejamento sucessório. Calma, não olhe lá, olha aqui. Porque se no final do dia você é um residente fiscal no Brasil, você é um domiciliado no Brasil, teu risco maior está aqui. Pouco importa onde vai estar esse bem lá fora. Aqui a gente tem lei processual e lei material para discutir. Aqui, o que eu acho que foi importante aqui pra gente? 2 coisas. Primeiro, essa questão do SWIFT, então, no qual a legislação foi clara que para ativos acima de 100 mil dólares era obrigado a ter o SWIFT. E aí foi quando começou a discussão, era para quais ativos acima de 100 mil dólares eu deveria declarar. E aí, por mais que a legislação para mim não traga algo de forma específica, veio, né, a Receita Federal pelo Perguntas e Respostas. Que para mim, de novo, ela legislou. Tá? Para mim, o Perguntas e Respostas não tem nada para deixar claro. Para mim, ela legislou e deixou claro aquilo que vai ao interesse dela. Então, tem algumas coisas que eu sou extremamente contra perguntas e respostas. Mas ela deixou claro, por exemplo, que em relação à pessoa física acima de 100 mil dólares eu deveria deter. E não é por conta, é o patrimônio total. Eu tive clientes que tinham 5 contas, cada uma com 30 mil, e não falou, não precisa SWIFT, eu tenho menos de 100 mil. Falei, calma aí, você tem menos de 100 mil em cada conta, mas no teu patrimônio total você tem mais acima de 100 mil. Tem que fazer. Para quem tinha trusts e fundações detendo diretamente o ativo, também. Só que ela veio com uma perguntinha, depois eu vou mostrar para vocês, e colocou pessoa física e pessoa jurídica. Bom, bastou só botar pessoa jurídica, já levantou um boom. Pessoa jurídica é o quê? A pessoa jurídica que detém o dinheiro não declarado, ou a pessoa jurídica a companhia offshore que deveria informar? Então aí começou a dar pano para manga. Em relação à E-Financeira, regulamentou finalmente em março, a gente teve a regulamentação de como vai ser essa troca, os bancos já estão implementando. A diferença é que na hora que ele vem com o manual explicativo, ele não traz uma data específica que eu tenho que colocar. Você tem que fechar até 31/12/2017. Mas se você vai informar os primeiros que você recebeu, os últimos, pouco importa a ordem. Pode até não informar todos de uma vez. Você tem até o final do ano para conseguir me informar. Mas está falando da troca de informações daqui para fora, né? Do fora para cá. Só explica a diferença do que aconteceu, que a E-Financeira já começou sem encarar, acho que desde julho do ano passado, né? Mas não tinha um módulo ainda para... Não tinha módulo inteiro, isso. Mas, então, daqui para fora e depois explica de fora para dentro. Ah, tá bom. Para as pessoas quando entenderem. Então. Quando a Receita Federal trouxe na anistia essa questão que a gente tinha que fornecer as informações por meio da E-Financeira, ela só esqueceu de dizer que para a gente conseguir informar pela E-Financeira, eu tinha que ter um módulo específico que me permitisse colocar essas informações. Então, a E-Financeira, a vigência da E-Financeira, ela já é anterior a essa questão de troca de informação pela anistia. Quando a gente falou assim, e aí, primeira leva para a gente trocar vinha em novembro. Chegou em novembro, não tinha módulo, então não conseguimos trocar. Chegou agora, 1º de novembro, em março, ainda não tinha o módulo para tocar, veio depois. Então, as informações que eu imagino agora, primeiro que nós vamos passar, é em julho. E aí o banco já está correndo para conseguir passar o máximo de informação em julho. Então, agora com essa modulação... Estrangeiros domiciliados no Brasil, né? Essa da financeira que a gente vai conseguir colocar são dos brasileiros que tinham valores lá fora, por meio que fizeram a regularização pela anistia.
São esses SWIFTs que a gente conseguiu. E aí a gente teria que informar tudo isso até 31 de dezembro de 2017. Pelo SWIFT. Estou falando só de informação SWIFT por meio de financeira. Tá? Pessoa física. Pessoa física. A gente teria que informar. Se a pessoa tem outra nacionalidade, colocou outra nacionalidade, então isso daí não é informado. Nacionalidade ou domicílio fiscal? O domicílio fiscal, exato. Sua pergunta é nacionalidade ou domicílio fiscal? Vamos colocar ambos. A pessoa coloca nacionalidade italiana e domicílio fiscal no Brasil, por exemplo. Tem que informar. Porque domicílio fiscal aqui, ele tem declaração de imposto de renda. Aqui. Então, assim, fala assim, quem tem dupla cidadania. Não faz diferença eu ter dupla cidadania em Portugal, Brasil, por exemplo. Onde eu tenho residência fiscal? Hoje isso só muda em Dubai e Estados Unidos. Porque Dubai não olha residência, Estados Unidos não olha residência fiscal. Os Estados Unidos olham o teu domicílio, onde você nasceu. Ou se você tem um green card. Tá? Tanto que se você não quiser tributar para lá, você tem que abrir mão da tua cidadania. Hoje eu fico imaginando, abrir mão de um green card, gente, quando eu fui estudar, é a coisa mais absurda do mundo. Você tem penalidades muito altas para devolver o green card. Então ele fala assim, e assim, qual é a ideia dos Estados Unidos de tributar tão alto e caracterizar pela tua nacionalidade? Porque ele fala, se você precisar de mim, eu vou te defender aonde quer que você esteja. Então, como eu te dou essa proteção, nada mais justo que onde você estiver, eu venha tributar. Que foi exatamente por isso que ele forçou a informar as contas de norte-americanos, independente se o norte-americano tinha residência fiscal lá ou não. E um dos casos no living case que causou muito alvoroço foi do Seferin, né, do Eduardo Seferin, que quando saiu e foi morar em Hong Kong, né? Foi morar em Hong Kong. Singapura. E aí acabou criando todo esse problema e aí de lá para cá os Estados Unidos acabou ficando cada vez mais duro para quem estava renunciando, né? A americana e também ameaçando de quando essas pessoas fossem para os Estados Unidos não obterem vistos de entrada. Mas na prática eu desconheço algum caso de alguém que tenha entregue o domicílio fiscal americano e tenha a cidadania americana, no caso, né? E que tenha sofrido alguma restrição de ir aos Estados Unidos. Eu já conheço. Você já conhece, então, você vê também como é importante conversar com pessoas. Eu já conheci, mas qual foi o caso? Não foi assim, simplesmente devolvi, cumpri com todas as minhas obrigações, agora os Estados Unidos me retalham. Porque o que eles fizeram? Na hora que eu devolvo o green card, eu faço mais ou menos uma ideia de quanto foi a sua tributação nos últimos anos e passo a tributar como se fosse 2 anos para frente. Isso. Já tributa essa arrecadação. E ainda tem um período no qual você pode visitar os Estados Unidos. Na hora que ele te entrega, você tem uma tributação para pagar. Este cliente não pagou essa tributação. Aí o que ele fez? Ele foi pagar depois. Pagou com juros e multa? Pagou. Mas pelo atraso, os Estados Unidos falaram, agora por 2 anos você não entra aqui. Então não concedeu o visto de entrada dele, então ele tem que esperar 2 anos para conseguir voltar a entrar nos Estados Unidos. O que eu conheço foi de uma pessoa que mudou aqui para o Brasil, renunciou lá, e teve revisado as últimas 10 declarações de imposto de renda, os últimos 10 anos. 10 anos, o fisco americano olhou ano por ano para verificar, aí verificou, caramba, ele pagou exatamente o que você está falando dos 2 para frente, o caramba, e pagou e conseguiu voltar para os Estados Unidos. Mas ele foi adimplente com o fisco americano, cumpriu as obrigações, mas deu um trabalho louco porque ele teve que revisitar 10 anos de declaração de imposto. Fora que vamos combinar que é uma injustiça, né? É igual quando o brasileiro fala assim, quero mudar domicílio fiscal porque eu não aguento mais no Brasil. Tudo bem, não sou contra. Então vou para os Estados Unidos. Tinha um cliente, sem brincadeira, gente, ele entrou na minha sala e falou assim, tô indo para os Estados Unidos semana que vem, minha esposa já está lá com os meus filhos matriculados, já compramos casa e tudo mais. Eu falei, mas o que você tem aqui no Brasil? Não, que eu tenho um monte de aplicação, tenho mais de 100 milhões aplicados, tenho participação societária. Eu falei, mas você sabe, né, que você vai tributar tudo lá quando você for, né? Ele falou, claro que não. Imagina, o que eu tenho no Brasil, tributo no Brasil, o que eu tenho nos Estados Unidos, tributo. Eu falei, não, pegadinha do malandro, não é assim que funciona. Então, como não é assim que funciona, tem que tomar cuidado. Tanto que ele parou, ele ficou quase 2 meses sem ir para os Estados Unidos, organizando a vida dele aqui no Brasil, fazendo todo o planejamento para ele conseguir sossegado lá. Porque se a gente acha tributação alta aqui, Estados Unidos dá dó, porque é muito mais alto. Mas porque tem essa base que eles falam que eles te dão contraponto, médicos, infraestrutura e tudo mais. Entendo o ponto deles, mas acho extremamente alto. Igual quando a gente fala de imposto de sucessão. 40% é alto. Para clientes private, que é com quem eu trabalho, é altíssimo, porque tem que ter acima de 5,5 milhões de dólares. O cliente private tem acima desse valor. Para nós, réis mortais, não. Mas para um cliente private tem. E isso impacta no momento que ele escolhe. Por isso que a gente diminuiu muito a ida para os Estados Unidos, a alteração de domicílio, e passou, assim, a chover Portugal. Até por uma questão de facilidade da língua, né? Então, assim,
Mudou muito para Portugal. E porque Portugal não tributa imposto de sucessão, enfim, tem um monte de finalidade que Portugal ainda dá. Então, perceba como até muda planejamento fiscal. Indiretamente, troca de informação, essa questão da forma que eu tributo, muda o planejamento para onde eu estou indo. Indiretamente, porque doeu no bolso, o cliente para olhar. Só doer no bolso que o cliente fala, opa, deixa eu tomar cuidado com o meu patrimônio. Aqui, eu fiz um fluxo para vocês. Esse fluxo foi uma ideia minha. Opa. Claro. Na questão do financeiro, quando a gente pensa na questão de troca de informação, bancos, a gente pensa basicamente em conta corrente, dinheiro. Você aplicaria também nesse caso a questão de RSU, stock options? Quando eu tenho o banco custodiante, sei lá, Merrill Lynch, também, nesse caso, também se aplicaria essa informação? Para mim se aplicaria. Porque, por exemplo, para quem fazer stock option e jogou lá na declaração da DERCAT stock option, por exemplo, a hora que a gente pega essas informações que vêm pelo SWIFT, a gente informa normalmente vinculado à conta. Mas por meio da conta eu consigo saber aquilo que está vinculado. Se é uma stock option, se são investimentos, por exemplo, em produtos de renda fixa, se são ações que você tem. Eu acho que sim. Eu acho que... Lembrando que a DERCAT é bens ou direitos, né? Quem colocou os direitos... Exato. E muita gente que tinha lá colocou. Porque quando a gente foi ver, muita gente recebia o valor diretamente lá por fora. Não foram todos os brasileiros que mandaram daqui para lá. Muitos brasileiros já receberam lá. Seja por herança, seja por uma doação, até porque as empresas pagavam muito planos de stock option, formas de remuneração, bônus de remuneração, de subscrição lá fora. Tanto que, assim, eu nunca vi cliente feliz em ter recebido dinheiro lá fora, porque sabia que se trouxesse para o Brasil, variação cambial positiva não tributava, né? Então, nunca vi tanta gente querer trazer dinheiro quando se tratava disso. Então, eu acho que na hora que começar as informações, entra tudo na financeira. Canadá. Em relação ao quê? Fazer o domicílio lá. Então, assim, vou ser super sincera com você. Canadá não é a minha zona de foco onde eu conheço muito. É totalmente diferente dos Estados Unidos. E no Canadá, assim, o Canadá incentiva a alteração de domicílio. Porque é uma zona fria, porque falta mão de obra especializada, falta mão de obra também quando a gente vê nos Estados Unidos garçom e tudo mais. Então, ele tem muito benefício para você ir. Por exemplo, para quem está vindo do Brasil para o Canadá, não precisa mais de visto. Para quem vem dos Estados Unidos para o Canadá, precisa. Mas do Brasil para o Canadá, não precisa mais. Acho que o Canadá é um pouquinho diferente, porque ele pede. Mas a tributação lá também não é uma tributação baixa, é uma tributação alta. Mas é porque onde a gente vê efetividade. Porque no Canadá você não paga nada. Nada. Não paga ônibus, não tem que pagar literalmente nada. Tudo está dentro daquele imposto máximo que você paga. Então, assim, eu só iria para o Canadá se eu aguentar e morasse numa zona que não fosse tão fria. Porque a gente tem um lugar que é frio, é lá. Acho que se vocês quiserem ver, mudando um pouquinho o assunto, divertido, aquele vídeo do YouTube do argentino que mudou pra lá, tinha visto neve pela primeira vez. No começo ele adorava neve, falava que lindo, neve fazia anjo. No terceiro dia, que ele tinha 40 centímetros de neve, ele já queria sair do Canadá. Então tem... Isso é verdade. Eu conheço um professor que recebeu uma bolsa, um prêmio para se mudar para Edmonton, $2 milhões. Também? 6 meses depois ele devolveu o dinheiro. Não deve ser fácil. Pra mim, assim, neve é linda quando a gente vai a passeio, gente. Porque tirar, imagina, todo dia 40 centímetros em cima do carro, eu já me dirijo muito bem. Eu não sei o que eu faria no Canadá. Então, eu acho que quando a gente vai pro Canadá, tem algo muito específico. Eu acho que, por exemplo, é muito mais fácil hoje eu pensar num país da Europa, e aí, literalmente Portugal, porque Espanha tributa o imposto que a gente chama hoje de grandes fortunas. Então, eu tenho muitos outros lugares para mudar. E é igual esse caso do que foi para Singapura, porque ele não queria pagar. Gente, quem tem hoje contador e advogados bons pode morar em qualquer lugar do mundo. Para mim, esse é um dos argumentos que a gente pesa hoje para não ter imposto de grandes fortunas. Então, como a ideia de se fazer um planejamento é perfeitamente cabível, porque eu vou ter sempre brechas na interpretação das legislações, quando a gente fala de alteração de domicílio, a gente vai conseguir. Por isso que eu não acho que é uma questão fiscal. Quando a pessoa fala, não, eu vou alterar fiscal, a gente não é mais fiscal. O fiscal tem que vir como um complemento. Eu não quero pagar mais imposto do que o devido, mas eu também não posso pensar no âmbito de vista fiscal, porque se eu não olho do âmbito de vista sucessório ou no ponto de vista societário e familiar, eu fecho uma porta e abro outra. O Estado não morde de um lado, morde do outro. E aí não vai. E aí, para isso, para mim, não é um planejamento. Isso, para mim, é o que a gente faz no nosso governo, que é reforma de varejo. Tá? E, de novo, o ponto você colocou da substância. Da substância. Exato. Vamos lá. Você vai tocar nos pontos que tenham os melhores domicílios fiscais, em termos de faixas de dinheiro, ou não vai falar nisso aí? Se vocês quiserem no final, se der tempo, a gente pode falar, posso trazer para vocês. Meu foco agora ficou principal, mas agora na parte do banco, responsabilidade e análise dessas informações para a Receita Federal. Mas fica o convite que se um dia quiser a gente falar desse tema, eu adoro, sou suspeita, estou à disposição.
Aqui foi um modelo de fluxo que eu criei. Então eu fiquei pensando assim, se eu fosse banco, como é que eu faria essa troca de informação? Primeiro eu olhei de 2 pontos de vista. Câmbio, tá? Porque eu poderia não ter SWIFT, mas poderia trazer câmbio. Quando que eu tinha câmbio? Quando eu trazia o dinheiro do exterior para cá. Então vamos imaginar, quando a gente foi discutir essa questão de responsabilidade, o que o compliance falou pra gente? Olha, independente da legislação falar que sim ou não, eu não quero ter o risco de imagem. Não quero que depois, por exemplo, saia no jornal que eu ajudei uma pessoa que não poderia fazer anistia a fazer. Porque ninguém vai olhar que eu não tinha responsabilidade, vai olhar o nome, por exemplo, Santander. Então, os compliances em si, o que eles estavam fazendo? Vamos trabalhar com esses clientes como se eles fossem clientes novos. Então, vamos trazer o QIC. Então, para aqueles que já eram clientes do banco, qual era a ideia do fluxo? Vamos criar um questionário específico para que o banker responda lá como é que se formou o patrimônio, para que ele já tenha resguardo suficiente para, na hora que submeter esse questionário ao PLD, o PLD receber um pouco mais de conforto. Então, como é que era o trâmite que eu pensei? O cliente vai procurar o banker para poder, o banker fornece esse processo de QIC com o cliente, e a gente vai para o compliance. Então, eu atualizava essas informações do QIC, e o QIC, gente, hoje para compliance são sinônimos. A ideia do conheça o seu cliente é justamente assim, eu trazer informações que tenham em relação ao patrimônio, em relação a ele, tanto que o Google e mídia social é utilizado pelo compliance, para eu saber se ele tem, digamos, reputação ilibada para ser o meu cliente. Hoje não tem coisa mais feia do que não ter um cliente que não está correto. Tanto que, por exemplo, o Santander não abre contas de PEP. É uma ideia do Santander. Então, quando chegava no compliance, são as pessoas politicamente expostas, tá? E cargos de confiança, por exemplo, a gente abria. Mas a gente analisava se a pessoa tinha cargo de confiança por uma questão da legislação, que ela também dizia que quem tinha cargo comissionado não poderia. Então, isso a gente foi analisado. PEP era mais fácil porque eu consigo identificar. Mas quem tem aquela subjetividade de entender o que é comissão, no sentido que eu tenho um poder de gerência e com aquilo que eu sou subordinado. A gente analisava também. O que mais que o compliance analisou? Questão da tua, como é que você, banker, qual é o teu conforto que você tem em relação a ele? Qual atividade ele opera? A gente tinha um cliente, por exemplo, que ele trabalhava muito com importação de material escolar, mas não material de livro, material no sentido de escrivaninha, cadeira e tudo mais. E aí, quando ele foi preencher esse questionário e comentar com a gente, o que o cliente falou assim? Ah, esse dinheiro meu veio de prestação de serviço. Mas qual prestação de serviço que não tem no objeto social? Ah, eu prestei um serviço para eles montarem para mim as cadeiras lá fora. Para que empresa? Não lembro. Faz 20 anos que eu fiz isso. E não sei o quê. Jogou no Google o cliente com inúmeros processos em aberto. Pergunta se o compliance quis saber um pouco mais. Não quis. O compliance vai falar assim, não, sobre isso daí eu não vou analisar. Ele conseguiu fechar? Vou dizer que ele conseguiu. Mas para um banco que não fechava. Não estou entrando no mérito, gente, se é verdade ou não. Perceba, quando o compliance fala não, ele não vai falar um não convicto. Porque se é um não convicto, ele tinha que estar lá participando, tinha que ser advogado para saber ter substância para isso. Então, para o compliance, basta parecer que não é correto, que ele já toma um super cuidado em relação a isso. Então, a ideia desse fluxo em termos de, quando a gente olha fluxo de câmbio, o compliance retornava com o banker e falava assim, ó, esse cliente ele está aprovado ou não para fazer. Para quem não estava aprovado, não tinha choro nem vela. A não ser que fosse um cliente extremamente expressivo, que, sei lá, bilhões com o banco, acho que subia para um comitê especial. Porque aí as exceções a gente tem que tratar com exceções. Aquilo que não era exceção era negado. E quando, em compensação, ele falava assim, tá bom, esse cliente está permitido fazer. Quando a gente fala permitido, em nenhum momento os bancos podiam fazer DERCAT, em nenhum momento eles podiam orientar no sentido de falar, olha, não, esse documento realmente dá conforto para você, não, use foto ou filme e dá um parecer legal. Em nenhum momento o banco podia fazer isso. Então, para que o banco fazia isso? Por 2 motivos. Fechamento de câmbio e SWIFT. Então, essas informações já eram feitas para fechar câmbio. Isso porque eu tinha uma natureza do Banco Central para poder fechar esse meu câmbio. Ele me dava. Enquanto tinha o período da anistia, era só fechar com a anistia. Esquece se você está reduzindo o capital, não está. Isso você vai ver depois. É uma questão burocrática. Está trazendo porque é um dinheiro da anistia, fecha com isso. O banco nem precisava dar tantas informações. E aí foi meu primeiro questionamento foi, qual é a diferença então para mim de um QIC normal para os casos de regularização? Porque o QIC normal eu faço com qualquer cliente. Se eu já fiz um QIC normal com aquele cliente e considero ele com reputação ilibada, por que eu faria todo o procedimento de novo, correndo o risco de negar, porque o patrimônio talvez não fechasse a ordem? Tá? Para mim foi a primeira discriminação que a gente trouxe. Mas aconteceu. E foram negados casos de clientes, tá? Não só não clientes. Clientes também tiveram negado. Segundo questionamento que eu fiz, assim, que tipo de informação vocês consideram só como desabonadoras? Porque usar só o Google, eu acho uma judiação. Não que eu não considere que a mídia é importante mas na hora, acho que vocês podem ver hoje, Maluf foi finalmente condenado com essa questão de lavagem de dinheiro. A gente ainda não tem um acordo
Eu não sei quais são todos os termos que tá, mas para mim, mas quais os termos, quais a prescrição envolvida? Mas por causa disso, eu não abriria a conta do Maluf. Então, para o compliance, nesse momento, ele teve essas situações desabonadoras quando a mídia pegava pesado com as pessoas envolvidas. Se eu tivesse um Google muito forte em relação a isso, ou eu não conseguisse justificar a origem do meu patrimônio, os compliances, as regras de GUEC falavam, não, a gente não vai fazer. Tá? Eu queria fazer um parênteses com o Google, você tomar muito cuidado com o Google, porque o Google, você pode colocar concorrentes, pode colocar informações negativas do outro concorrente, robotizando um processo da página do seu concorrente. Então, teve muitos casos aí entre concorrentes, um concorrente querendo desabonar o outro concorrente, utilizando o mecanismo Google para, através de robôs, colocar más notícias daqueles clientes nas primeiras páginas. Daqueles clientes não, daqueles concorrentes. Daqueles concorrentes. Então, eu participei de um caso com um advogado especializado nessa parte digital, justamente sobre isso, sobre a manipulação das páginas do Google, porque, infelizmente, da mesma forma que o Google ele informa, ele também pode desinformar por concorrências entre players no mesmo setor. Então, eu entendo que seja feita essa pesquisa com o Google, mas existe também um lado negro dessa história, que é o lado de utilizar esses mecanismos de busca para tentar desqualificar o cliente. O concorrente. E a gente preocupado em corrigir foto, né, no Photoshop. Quando a gente teve, acho que está um pouco atrasado, quando a gente teve essa questão de Google, a gente da área de planejamento patrimonial, o que a gente fazia como uma medida paliativa? Vamos imaginar, por exemplo, que o cliente fosse do pé, fala, por favor, me dá um parecer seu, por que você acha que essas informações não são desabonadoras? Ou seja, me traz a substância. Porque foi o que eu falei para ele, se vocês só vão pela forma, então eu nem olho para o cliente, está no Google. Quer dizer que se eu pensei assim, se criasse uma comunidade com meu nome, eu odeio a Laura Leone e não abrir a conta em lugar nenhum, né? Ninguém atrás de saber por que existia essa comunidade. Então, a ideia dos pareceres que a gente tanto pegou pesado em relação aos clientes é assim, tá bom, você quer que eu não olhe o Google? Então, me dê respaldo aqui. Foi a época que eu mais recebi parecer de advogado explicando o mérito do porquê que, apesar de ter informações na mídia, não eram suficientes desabonadoras para não fazer. Imagina aquele cara que tem uma informação errada na mídia, mas veio de herança. Ele não vai poder fazer porque tem uma mídia desabonadora no Google? A gente tem que olhar essa questão. Por uma separação litigiosa, também. E o ex-marido, a ex-mulher, o desabonou na mídia, e aí começou a tipificar os crimes que eventualmente ele não cometeu. Então, tem uma sensibilidade nessa informação. Exato. Um outro... Desculpe. Claro. Não sei se você tem ciência, mas por que as instituições financeiras têm discriminado os parentes das pessoas citadas na Lava Jato e coisas assemelhantes? Laranja. Medo de ser laranja. Em relação à anistia, eu posso dizer que a gente não aceitava, as instituições financeiras não aceitavam por uma questão de proibição na lei. Então, parentes, até segundo grau, não poderiam fazer adesão. Então, aí eu era muito mais objetiva do que subjetiva. Se a gente esquecer a anistia e falar assim, tô tendo um preconceito para abrir, porque eu sou sobrinha do Aécio, por exemplo, eu acho que é muito por uma questão assim, tá na mídia específico, pode ser que seja laranja, pode ser que não seja. Banco não gosta de correr risco. Banco gosta de ganhar dinheiro, não gosta de correr risco. É isso que vocês têm que imaginar. Quanto mais eu conseguir ganhar tendo risco menor, melhor ainda. Então, às vezes acontece isso, acontece. Não estou dizendo que eu sou a favor, mas consigo entender um pouco esse lado do banco em relação à compliance. Tanto que na época de anistia, posso dizer, eu já da minha função, o presidente do banco não queria que a gente expusesse. Então, por exemplo, tiveram bancos que tinham telefones que faziam mesa de repatriação. Você ligava lá, ele te dava uma consultoria brilhante. Só para dizer que não fez isso. É porque o que está acontecendo, com todo respeito, não é nem essa questão mais complexa. Tem pessoas, netos, pessoas citadas, que estão querendo abrir as suas empresas e não conseguem sequer ter uma conta corrente da empresa. Pois é. Concordo, mas aí que vale, por exemplo, de repente, lá, vamos pegar um parecer para essa pessoa para justificar que pode ter. Acho que o compliance vai olhar, acho que tem um valor muito grande isso, mas não é só isso. Se o compliance achar que vai ter risco, subiu no comitê especial, vai ter risco, não vai aprovar, é uma conta menos. Perceba, por mais que para a gente isso impacte diretamente, para mim não é o que o banco olha. Esse critério mais emocional, da gente falar, pô, como é que o neto não está conseguindo abrir? Esquece, não, a gente não vai conseguir ver isso em banco. Tá? Desculpa, a demanda jurídica contra os bancos está crescendo, porque na medida que estão fazendo isso, existem vários conflitos com os correntistas. Eu mesmo acompanho o caso em que o gerente da conta chamou o cara de lavador de dinheiro. Agora ele está respondendo por isso, ele e o banco. Uhum.
Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Isso não é uma questão só de um banco ou de outro. Isso vai acontecer porque está na mídia. Acho que, gente, é só a gente perceber. Na hora que teve a gravação, a gente nem tinha escutado ainda o áudio, já estava todo mundo condenando. Não estou entrando no mérito se o áudio é verdadeiro ou não. Estou aqui para polemizar. A gente já condenava. Acho que isso faz parte. E a mídia reforça isso. Então, o cuidado que a gente tem em relação a isso é tentar ao máximo, se porventura eu for uma pessoa exposta, me embasar juridicamente o suficiente para tentar argumentar com o banco por que eu deveria abrir a conta lá. Tá? Um outro questionamento que eu fazia assim, foi que eu peguei e falei assim, o banco ele podia recusar fechar câmbio para cliente e não cliente? Porque todo mundo fala assim, bom, mas se eu não sou cliente, por que ele vai fechar câmbio? Não. De acordo com as regras do banco, ele tinha autonomia o suficiente, inclusive a orientação da FEBRABAN, de que se ele achasse que aquele cliente não estava apto a aderir à anistia, independente do argumento que ele teve, eu poderia negar o câmbio. E não significa que porque eu neguei o câmbio que eu preciso fechar a conta desse cliente, hein? Então, perceba, eu considero ele desabonador para fins de anistia, mas considero ele apto para manter os investimentos aqui no Brasil. Então, essa questão dúbia que ficava para aprovar ou não, eu acho que o banco trouxe uma responsabilidade em si, mas uma responsabilidade interna. É diferente a gente falar uma responsabilidade legislativa. Duvido que se der algum problema, a Receita Federal vai bater no banco e falar, por que você aceitou o câmbio aqui desse cliente? Você estava ganhando alguma... Duvido muito. É muito mais fácil chamar o cliente, sim, porque a responsabilidade está sobre ele, do que o banco. Porque o banco vai falar, não vou falar nada, eu era mero intermediador, não deveria nem ter feito o processo de QIC. Perceba como tá? Foi uma sensibilidade a mais que eu senti da responsabilidade das instituições. Porque se porventura acontece qualquer medida arbitrária, e hoje, em relação aos bancos, acontece no âmbito de vista fiscal, porque, por exemplo, o contribuinte tem que recolher o ganho de capital, não recolheu, eu cobro do banco. Pô, mas tá errado cobrar do banco. Tá errado, mas eu cobro. Para quem tinha lá imposto de doação. Aí eu falo, imposto de doação no exterior. A gente discute que não deveria ter incidência do ITCMD sobre bens doados no exterior. Só que eu vou lá só e deposito em juízo para discutir. Fazenda não poderia cobrar, Fazenda cobra. É injusto eu ter que contratar um advogado para me defender em âmbito administrativo? Mas acontece. Então a gente tem que parar um pouquinho disso, o que é justo e o que não é justo. A gente tem que dar um pouquinho com o caso prático que aconteça. Então isso teve com o banco, tanto que os bancos tiveram inúmeras reclamações em relação a não fechar anistia. Os bancos, por exemplo, colocaram data de corte. Fala assim, receba, era até 31 de outubro, receba informação até 14 de outubro. Passou 14 de outubro, eu não fecho mais nada. E aí, gente que estava dependendo de informação e tudo mais no dia 20, 25, não conseguia fechar por instituições financeiras, digamos, de grande renome. Tiveram que procurar bancos menores para poder conseguir fazer. E sujeitos, inclusive, a um valor cobrado. Falaram assim, quer fazer por mim? Vou te cobrar. Era público, o Banco do Brasil cobrava um valor para poder fazer a anistia para aquele cliente. Entendeu? Mesmo não tendo responsabilidade nenhuma. Aqui, um outro modelo que eu criei, aí já é a questão da informação do SWIFT. Então, como é que funcionaria do ponto de vista, já estou considerando a anistia 2. Então, como é que funciona? Eu sou a pessoa responsável por pedir, eu, contribuinte, peço para o meu banco no exterior, para que esse banco no exterior informe, por exemplo, o Santander, sobre o meu saldo de 31 de dezembro de 2014 ou agora 30 de junho de 2016. Então, o banco informava e tinha todos aqueles critérios que precisavam constar no SWIFT. Primeiro problema que o banco sentiu, nem todos os bancos fazem SWIFT. Inúmeros bancos não fazem SWIFT. Não sabiam nem o que era o SWIFT. E para piorar, falava assim, minha legislação diz que eu não tenho que informar. Então, se minha legislação não diz, não vou informar. E o SWIFT não é para isso que serve. E o SWIFT não é para isso que serve, exatamente. Então, inúmeros casos. Se eu falar, gente, de 100%, não vou chutar um número baixo. Uns 60% não fizeram SWIFT. Os bancos não entregaram SWIFT. Olha o número alto. Então, tá bom. Não entregou o SWIFT. Indiquei o Santander lá para receber o SWIFT. Mas o Santander não formou nem financeira. E aí? O que eu acho que vai acontecer? Se a Receita Federal quiser fiscalizar, ela vai pedir para o contribuinte. O Santander não informou o que você fez. Por que não informou? E aí que a gente brigava para o cliente. Tem a substância. O banco e o UBS não quis informar, então vai pedir para o banco lá fora te mandar um e-mail dizendo por que não vai mandar. Solicite formalmente, receba não formalmente. Exato. Não vai ficar tudo por gogó por telefone. Porque se você ficar, depois isso daí não vai servir de nada. Então, se não vai entregar, tenha isso. Não sei se isso vai servir ou não para questionamento, mas tenha isso. De novo, tem essa substância para poder formar, porque não vai perguntar para o Santander. Outro ponto que acontecia, que foi o nosso maior caso, a gente recebeu o SWIFT, vamos esquecer a anistia 2, a anistia 1. Recebemos o SWIFT no dia 30 de outubro. Chegou lá, bateu o SWIFT. Não tinha o nome completo do cliente, não tinha a conta completa do cliente, não tinha informação do beneficiário, faltavam as informações específicas. Via de regra, qual era o poder que o banco tinha? Eu vedo. Porque o SWIFT, para ser considerado SWIFT aceitável pela legislação, tinha que cumprir todos aqueles casos. Não recebeu, o banco devolvia.
SWIFT. Na hora que ele devolvia, falava assim, pô, banco, por que você não informou para mim, cliente, que você devolveu meu SWIFT? Eu não tenho como saber quem é você, cliente de qual banco, eu não tenho como te avisar. E a minha responsabilidade na devolução de SWIFT é para o banco no exterior. Então era o banco no exterior que, quando recebia a devolutiva, tinha que informar para aquele cliente que não foi recebido. Imagina isso no dia 30 de outubro. Gente, teve um monte. Tanto que teve comissões específicas que eles foram criadas para que, se fossem informações não relevantes, por exemplo, um cliente faltou o sobrenome. Laura Leone veio só Laura, não veio Leone. Eu colocava. Agora, aquilo que era respaldo, como o número da conta e saldo, isso a gente não podia mexer, tinha que devolver. Então, quando a gente for falar de SWIFT mesmo, eu tenho dúvida que a Receita Federal não vai receber todas as informações. Vão vir informações muito quebradas. Mas porque a Receita, acho que não contou com esse detalhe, que as instituições financeiras também iriam dificultar esse repasse. E aqui, qual era o fluxo que eu coloquei? Então, por exemplo, a área interna do banco, ela analisou dados incompletos, a minha opinião que eu teria do ponto de vista compliance. Se for dado que dá para corrigir, eu corrigiria. Tá? Até por uma questão de ser meu cliente. Se fosse dados que eu não conseguiria corrigir, devolvo para o banco no exterior, e o banco no exterior que tem a responsabilidade de comunicar. Isso deu muita briga com o Santander. Deu muita discussão porque o cliente falava assim, não, imagina, vocês têm que me informar. Eu já coloquei o nome de vocês lá, e agora? O que eu faço? Então foi uma discussão que a gente teve muito alta e que está tendo agora. Porque apesar da gente ter recebido no dia 30 de outubro, como a gente vai poder colocar agora até o final do ano, para alguns está dando tempo de consertar, para alguns está dando tempo de pedir. Então a gente está tendo um fôlego maior. Acho que a Receita Federal também viu isso, porque foi um pleito muito forte da Febraban, tá? Um outro ponto que teve, o que a Febraban falou? Que todo cliente deveria autorizar o banco aqui no Brasil a receber este SWIFT, como uma forma de isentar caso desse algum problema em relação ao banco. Na primeira anistia, os bancos usaram esse modelo da Febraban, para a segunda eles não estão usando, porque já estão considerando não. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Se eu ficar começando com um monte de termo, quem tem muito não tem nada. Então eu prefiro simplesmente olhar o lado da operacionalização e esquece que ele está me dando autorização. Não vi nenhum banco ainda hoje assinar esse formulário Febraban, pelo menos para a segunda anistia. Um outro ponto que eu coloquei é que, assim, na hora que ela registrar o SWIFT na e-financeira, não dá para corrigir, eu não sabia disso. Mas quando você olha lá a descrição, ele fala, uma vez colocado, você não consegue corrigir. Quais informações você poderia corrigir? Dados que são complementares. Nome, endereço, isso você consegue. Aquilo que foram informações de critério de como se formou o patrimônio, qual patrimônio tem lá fora, o número da conta, banco, proprietário e beneficiário, uma vez colocado, não dá para tirar, sequer dá para cancelar. Por que isso é importante? Porque para os outros módulos da e-financeira eu consigo fazer isso. Consigo fazer uma conta corrente de um cliente que eu informei. Para a RRCT não foi possível. Eles não vão conseguir fazer exclusão. Por isso o cuidado que os bancos estão tomando e estão trabalhando fortemente para que as informações, na hora que forem imputadas, estejam corretas. Porque depois o que eles querem evitar? Que o cliente, apesar de ter tomado uma intimação da Receita Federal, que o cliente também não venha em cima do banco, não fique expondo, olha, o Banco Santander ou qualquer outro banco não fez dessa forma, olha, o banco não teve comprometimento, eu informei, fiz toda a diligência e o banco não cumpriu. Também ele tem que ter de um lado, ainda que seja para se defender do cliente. Em relação a isso, quais foram para mim as primeiras perguntas que vieram quando a gente olhou esse fluxograma? Primeiro assim, a instituição financeira tem que registrar todo e qualquer SWIFT? Por que eu pergunto todo e qualquer SWIFT? Imagina que eu recebi um SWIFT de um saldo menor que 100 mil. Pela legislação, eu não tenho obrigatoriedade. De novo, veio para o banco. Registra ou não registra? O banco, a maioria, optou por registrar. Até porque é da somatória do SWIFT. Exato, da somatória do SWIFT. Então, ele aceitou, falou, olha, veio com baixo, nós vamos registrar todo mundo. Segundo, eu não tinha que mandar por meio de pessoa jurídica, mas o advogado do cliente foi conservador e quis fazer o SWIFT quando eu tinha uma companhia offshore. Devo informar? Deve informar. Então, a posição das instituições financeiras foi assim, chegou SWIFT, estão com dado completo, não vou olhar a substância. Então, olhei que os dados estão completos, eu vou repassar por meio da financeira. Primeiro ponto, quando chegava em companhia offshore não tinha módulo para você colocar que era companhia offshore, porque para a Receita Federal não precisava. A Receita Federal atualizou o sistema para conseguir colocar offshore, que até então não conseguia. Porque poderia ter uma discrepância entre o valor do SWIFT versus o patrimônio líquido daquela empresa, né? Então você teria duas informações receitas depois poderia cruzar, né? Ah, mas não tenho dúvida que ela vai fazer isso. Tenho dúvida que ela vai colocar, até para quem tem saldo consumido e não vai ter mais esse valor lá. Acho que a hora que cruzar, em termos de patrimônio, vai ter. Até porque eu tinha SWIFT, por exemplo, em relação ao saldo de uma conta corrente, mas eu também tinha imóvel e companhia offshore. Então a minha DERCAT era de 10 milhões, mas o meu SWIFT era de 1. Claro que vai dar diferença. Para mim o SWIFT não foi necessariamente você cruzar valores de patrimônio. Para mim o SWIFT ele veio para eu saber exatamente contas correntes, em qual país e em qual banco eu tinha.
por uma questão depois de fiscalização. Com qual país o Brasil vai trocar mais informação? Talvez com o que tenha maior número de patrimônio, talvez tenha maior quantidade, não sei. Isso a gente vai começar a sentir a partir do ano que vem. Tá. A primeira fase é offshore não fazer SWIFT, certo? Certo. Nessa segunda é obrigatório fazer ou Não. Não é obrigatório. Pela Receita Federal, não. Perguntas e respostas. Estou trabalhando com, sabe, estou endeusando a Receita Federal, porque se fosse pela legislação isso não vem tão especificado. Mas eu tive advogados que foram super conservadores que pediram para o banco fazer em casos de quando o cliente tinha companhia offshore. Tá? Eu não entrava no mérito. Se ele recebeu, eu podia dar minha opinião, no sentido, olha, a Receita Federal disse que não precisa, mas como a decisão final vai ser sempre do seu advogado, quer mandar, mande. Tá? É uma decisão. Eu só falava assim, não manda, não facilita o trabalho da Receita, né? Acho que a Receita, deixa a Receita pesquisar, deixa a Receita ter trabalho. Sabe, igual quando a gente fala de, eu odeio ter que ficar informando gasto médico, isso pra mim tem que ser automático. A gente fica informando, fica dando motivo para cair na malha fina. Então assim, não precisa dar mais do que a Receita já tem, né? Deixa eu trabalhar. Mas quentinha a gente recebeu. Uma outra segunda opinião é que era o seguinte, eu só poderia informar como é que a análise da área interna fazia para colocar o SWIFT. Eu só posso colocar o SWIFT se eu tiver o acordo do compliance. E aí, por que esse acordo do compliance começou a ser importante? Imagina assim, o cliente não procurou a instituição financeira. Falou só assim, vou indicar lá o banco. E não informou pra gente. Aí cai um SWIFT pra gente que a gente começa a olhar a nossa base e fala assim, mas peraí, não passou por um procedimento do compliance aqui. Informa ou não informa? Será que a hora que eu informar esse cliente que só colocou o nome lá da instituição financeira, eu me responsabilizo sobre aquilo que eu estou colocando? E aí começou assim, banco pode ou não pode negar SWIFT? Foi essa a primeira discussão. Ainda não se chegou a uma conclusão. Se vocês fossem perguntar minha opinião, se eu fosse a área do compliance, eu colocaria todo e qualquer SWIFT. Por quê? Porque se eu quero fugir de uma responsabilidade, como é que eu faço análise, gente? Quanto mais análise eu faço, quanto mais documentação eu peço, mais vinculado àquela situação eu estou. Então, se lá estava descrito, em nenhum momento a Receita Federal colocou, você precisa falar com o seu banker e com a sua instituição financeira para regularizar. Não, falou, indique uma instituição. Se eu fosse, recebi, informo. Mas posso dizer que hoje está em discussão se tem que informar ou não, por causa de risco de imagem. Imagina, nossa, fez um SWIFT com o Santander, não era lavagem de dinheiro, era outra coisa, era descaminho. Imagina o risco, já que o banco que fez essa informação. Já temos casos aí, inclusive divulgados lá no Valor Econômico, sobre alguns bancos que tiveram essa exposição. Então é um risco real, não é um risco real. Exato. E aí, por fim, aqui que a gente colocou, falava assim, que a gente registrava todos os casos recebidos ou a gente registrava só aquilo que estava na lei. Eu também não faria análise de mérito. Eu registraria tudo que tivesse recebido, independente de como veio, porque para mim o risco está no cliente. E eu paro do pressuposto que ele contou com uma boa orientação. Então, minha opinião seria essa. Alguns bancos não estão fazendo isso. Bancos que não fizeram, e esse foi o maior problema, os bancos que não fizeram e foram aceitando tudo, principalmente no final, são os primeiros nomes que apareceram agora na pesquisa do valor. Não sei se é verdadeiro ou não, não sei se tem fundamento ou não, mas já apareceram. Então, imagina para uma instituição de renome maior já ter isso vinculado. Imagem sai muito caro para banco. Então, eles estão tomando todos esses cuidados ainda agora olhando, porque a financeira termina só no final do ano. Aqui na prática, o que eu fui fazer assim? O que eu olhei principalmente? Foi a primeira pergunta que eles fizeram. Por exemplo, eu recebi o SWIFT e tinha saldo faltante. Vamos imaginar que não deu tempo. Eu devolvi o SWIFT para o banco, mas eu recebi, apesar de ter devolvido. Ainda fica no meu sistema o recebimento. Faltou campo complementar. A e-financeira, ela ia ou não possibilitar colocar informação? Não dá, gente. Banco não consegue registrar com campo faltante. Então, se ainda que eu tenha recebido um SWIFT, vamos colocar o erro do banco. O banco recebeu o SWIFT e não percebeu que tinha informação faltante. Foi registrar lá e viu que tinha. O banco pode informar o banco no exterior que não recebeu por quais motivos, porque tem uma legislação interna brasileira dando esse respaldo, e aí depois disso, o banco no exterior que tem isso de informar para o cliente. Aí vem de novo, como é que vocês não analisaram o tempo? Poxa, para mim, de novo, se o banco se compromete a fazer o recebimento do SWIFT e informar, no mínimo o banco tinha que ter pessoas competentes o suficientes para dentro do prazo conseguir fazer isso. Não pode depois passar. Mas é aquela questão de responsabilidade, a gente não tem responsabilidade. Então o máximo que eu vou poder alegar, seria falar assim, lavo minhas mãos, tentei ajudar, não deu certo, entendeu? Então eu acho que isso vai pegar um pouco pesado. E segundo, de novo, não deu tempo de eu corrigir. Existe culpa de alguém? Receita Federal pode culpar o banco que demorou? Eu acho que não. Do ponto de vista legal, não. Do ponto de vista de imagem, se o cliente quiser discutir,
Pode, porque a partir do momento que eu recebi um SWIFT dentro do prazo e só fui perceber esse erro no momento de declarar na e-financeira a ponto de o cliente não ter tempo de corrigir, erro do banco. O quanto esse erro vai custar, a gente já não sabe. A gente não sabe se a Receita Federal vai dar alguma penalização ou não. Isso a gente ainda não vai saber. Mas que pode acontecer, não tenho dúvida que pode. Então, percebam, ninguém tratou de responsabilidade do banco? Legalmente ninguém tratou. Mas percebam o quanto isso é sensível quando a gente fala de aspecto banco. Imagina se o banco tivesse competência para fazer. Agora, nossas trocas de informação têm uma ideia de que, por exemplo, o banco deveria saber quando aquele cliente é residente ou não. Imagina para o banco fazer uma análise de critério se aquele cliente é considerado residente americano ou não, por exemplo. Imagina, estou falando de legislação estrangeira. Teria que criar uma área interna do banco para tratar disso, porque a responsabilidade é dele, que é uma das coisas que a gente está brigando para tirar. Então, isso daqui para a gente é tão sensível, porque ainda que legalmente não fique exposto, o banco tem esse lado de imagem. E eu acho que todo esse fluxo que foi criado e que eu pude participar era justamente isso, era que proteção eu consigo dar. Vocês olharem e falar, nossa, o banco foi sensível, gosta do cliente. Não, gente, esquece. Esse critério emocional não é com o banco, nós vamos ter com o terapeuta, não com o banco. Tá? Então, toda vez que a gente fala, olha, vamos fazer, eu peguei muito no pé. Tragam informações. Eu lembro quantas vezes eu discuti na questão de empréstimo. A gente teve um cliente que tomou um empréstimo lá fora. Tudo que o banco pediu de informação. Nossa, acho que nem eu conseguia ter tanta informação que a gente pedia. Por quê? Por causa desse receio que a gente tinha. Então, materialmente falando, a gente sabia que estavam parados, que dava para ter suporte. Mas o banco colocou tanta burocracia em cima, porque tinha o medo de Banco Central, que praticamente a gente quase inviabilizou essa possibilidade. Então, o que podia ser uma alternativa para o cliente, quase na prática não funcionou. Porque de tanta burocracia que o banco colocava para trazer uma legalidade para aquela operação que estava sendo efetuada. Tá? Perguntas e respostas, eu acho que é importante. O que eu fiquei assim? Primeiro, quem deve solicitar? Pela pergunta 21, quem deveria solicitar é o contribuinte. Então, esquece. O banco não vai solicitar de jeito nenhum. Ainda que ele saiba que aquele contribuinte deveria ter solicitado. Porque, vamos lá, provei o câmbio dele. Falar, esse cliente deveria ter solicitado o SWIFT. Não solicitou, passa os olhos. Até porque eu nem consigo controlar. Então, isso não dá para dividir a responsabilidade com o banco. Segundo, nos casos de trust, companhia offshore e fundação. Minha opinião, e isso eu concordo com a Receita. Trust e fundação detêm diretamente a conta, ou conta pessoa física, tem que ser informado. Por meio de companhia offshore, não tem que ser informado. Não sei por que teve essa discriminação. Eu imagino por uma questão de fiscalização, porque com trusts, fundações e na conta corrente eu sei que é o beneficiário final. Na companhia offshore não necessariamente. Tem países que não identificam o beneficiário final. E por fim, vamos lá, coloquei declarante informa determinada instituição financeira para recebimento do SWIFT nos casos que a Receita Federal dispensa a apresentação. O que fazer? Cada instituição financeira teve procedimentos internos. Eu olhei 8 instituições financeiras. Nenhuma era igual. Nenhuma. Então, cada instituição financeira criou regras próprias para determinar o que ela ia informar e de que forma que ela vai informar. Então, não acho que o procedimento do Santander é igual ao Itaú, que é igual do JP, que é igual ao do BTG. Muda completamente, porque são casos subjetivos que fez. O que eu estou vendo que a maioria está sendo tendenciosa por uma questão de discussão na Febraban e Ambima, é que assim, se uma vai adotar para todos, então vamos todas adotar. Vamos aproveitar. Se uma errar todo mundo junto. Se uma acertar, acerta todo mundo. Então, a gente vai ter casos parecidos por uma questão de... eu acho que o mercado pensar parecido. Então, acho que na prática a gente vai ver. Mas sentir o efeito nós vamos sentir só no final do ano. Até pra gente ver o que passou e o que não passou. Teve um dia que a e-financeira, o módulo estava fora. Nossa, eu nunca vi compliance. Nossa, doidou. Achei que aquele dia o Santander ia cair, porque deu um problema na módulo da e-financeira. Então, imagina como é que a gente não está tratando isso com cuidado. Algo que, via de regra, é meramente informação intermediária. Que, via de regra, que a nossa preocupação maior é se o ativo é lícito, se não é lícito, como que eu trouxe, como eu deixei de trazer. Então, isso é o que deveria ser o principal. Não tenho dúvida que essa parte bancária ela vai impactar, tá? E era isso. Eram essas coisas. É óbvio que aqui, gente, a gente não vai conseguir explorar tudo. A gente tem muitos resquícios, muitas discussões. Acho que não é à toa que a gente está discutindo desde o ano passado. Porque a minha ideia aqui era mostrar um pouquinho para vocês essa questão de troca de informação e o risco que a gente olha para fins de banco. Até que ponto eu posso pegar ou não posso pegar no pé do banco e como o banco vai agir, para a gente saber um pouquinho na prática. Acho que teoria a gente discute muito. Acho que teoria é lindo. Mas eu preciso entender um pouquinho como funciona na prática.